Paz do Senhor, novamente nos encontrando no canal para estudarmos a segunda parte da lição de Davi, do rei Davi. Então corre, pega sua caneta, seu caderno, sua Bíblia e vem comigo! Davi foi ungido rei com 17 anos de idade pelo profeta Samuel, mas só assumiu o reino com 30 anos. Davi é perseguido 13 anos e ficou fugitivo no deserto. Ele era perseguido pelo rei anterior, Saul. As realizações de Davi foram maravilhosas. Na questão territorial, ele expandiu as fronteiras de Israel de 24 mil quilômetros quadrados para 244 mil quilômetros quadrados. Ele também estabeleceu rotas comerciais extensas que iam a toda parte do mundo conhecido na época. Nos primeiros 50 anos de sua vida, Davi andou na integridade do seu coração. Veio então a tragédia dos últimos 20 anos de sua vida. A primeira parte, então, é um modelo de caráter, de integridade, enquanto a última parte da sua vida é uma descida de morro abaixo. 2 Samuel 3, de 2 a 5, fala sobre os filhos e as mulheres que Davi teve. O que isso nos conta? Davi não teve simplesmente 6 filhos. Davi teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes. E isso que foi um dos pontos negros da sua vida, que mais tarde veio a prejudicá-lo. Eu quero ler aqui as mulheres e os filhos de Davi, que nasceu em Hebrom. Davi tinha de 30 a 37 anos. Ainoã é uma mulher dele que teve Aminon. Abigail, outra esposa, que teve Quileabe. Maaca teve Absalão e Tamar. Agite teve Adonias, Abital teve Zefatias, Eglá teve Itreão, Mical era estéril. E os filhos que nasceram em Jerusalém, Davi tinha de 37 a 70 anos. Isso está em 2 Samuel 5, 14 a 16. Ele teve Betseba, que teve Samua ou Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Então, Betseba teve 4 filhos. Davi, agora com 50 anos, talvez um pouco mais, ele já reinava há 20 anos. Embora a bênção de Deus estivesse sobre ele, sobre o povo, sobre suas decisões, ele estava em contradição com os mandamentos do Senhor, que nós vamos ler em Deuteronômio 17, de 14 a 17, que diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerá com efeito sobre ti um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Aqui nós estamos vendo que Deus disse 3 coisas que o rei de Israel não deveria fazer: multiplicar cavalo para si, ou permitir que o povo voltasse ao Egito para multiplicar cavalos, e não deveria multiplicar mulheres para si mesmo, não deveria aumentar muito o seu tesouro de prata e ouro. E nós vimos que a sensualidade, a poligamia, começaram a corromper seriamente a sua integridade. Nós vamos ver então a tragédia que aconteceu na vida de Davi, que foi o adultério e o assassinato. Isso se encontra em 2 Samuel 11, de 1 a 27, mas nós vamos ler devagarzinho, versículo por versículo, para a gente entender bem toda essa história. O versículo 1.
Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O que acontece? O que nós vimos nesse primeiro capítulo? Que Davi não estava na batalha. Em vez de Davi estar na batalha, Davi está deitado, está em casa. Se Davi estivesse no campo da batalha, o episódio Betseba não teria ocorrido. As nossas maiores batalhas geralmente não acontecem quando nós estamos trabalhando duro, mas sim quando nós temos algum tempo de lazer, tempo ocioso, quando nós estamos entediados. Versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Betseba era essa mulher, ela foi descuidada, insensata. Caso contrário, ela não estaria tomando banho no lugar onde ela sabia que o rei via. Porque se ela, de onde ela estava, lá no rio, ela conseguia enxergar o palácio, quem estava no terraço do palácio também conseguiria enxergá-la. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria visto Betseba naquela noite. E se ela tivesse pensado seriamente sobre sua atitude, não teria colocado a tentação no caminho do rei. Quero te dizer que se você não correr da tentação, você vai cair. Porque a tentação, se você se afasta dela, a cobiça passa. Se você tentar lutar contra ela, você vai cair. A Bíblia diz que a carne é fraca, o espírito é que é forte. Então, fuja da aparência do mal, daquilo que está te tentando antes que você caia. O homem não pode dominar a si mesmo. Se ele pudesse, ele não dependeria do Espírito Santo para o controlar. A única maneira do homem se controlar é se encher do Espírito Santo de Deus e andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A única maneira de andar no Espírito é se revestir do Espírito Santo. Eu não posso te dar uma estratégia para que você tente resistir, tente se dominar. Eu não vim te dar uma poção mágica para que você não caia mais em pecado, para que você consiga, não. Eu vim te dizer que a única maneira de você se dominar das suas emoções, daquela tentação que está tentando te dominar, é você entregando todo o domínio ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo quer ter o domínio da sua vida. Alguém revestido pelo poder de Deus, o pecado não tem lugar na sua vida. Quando a tentação vier, você está revestido do Espírito Santo, tem domínio. Porque o homem sem domínio da carne é terrível. Porque essa carne, ela nunca vai se converter. A Bíblia diz que do pó viemos, do pó voltaremos. E essa carne ficará no pó. Quem vai subir é você, que é o seu espírito, porque nós somos espírito, habitamos no corpo e possuímos uma alma, que são nossos desejos, as nossas vontades. E se a gente for viver seguidos pelas nossas vontades, fazendo só o que essa carne quer, nós teremos uma vida de derrota. Nós temos que viver no espírito, dominando a nossa carne. E agora o versículo 3 nos diz assim: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Em Israel não se dava o nome do pai, dava o nome do avô, até do bisavô. E os servos de Davi já estavam entendendo a intenção do rei. E eles dão um alerta. O que esse versículo nos revela? O que eles disseram ao rei? Ei, rei, é uma mulher casada. É isso que o versículo nos diz. E no 4, então, ele manda chamá-la e eles cometem adultério. No 5, a mulher concebeu, mandou dizer a Davi, estou grávida. Quando estamos em pânico, não tomamos decisões prudentes.
Foi o que aconteceu com Davi. Ele teve uma noite de paixão, mas de repente chega a notícia: estou grávida. Em lugar de prostrar-se diante de Deus, admitir o seu pecado, ele escondeu e reescolheu o caminho da mentira. No versículo 6 a 7, nós vamos ler. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a sua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então, o que nós vemos aqui? O que Davi queria que ele fizesse? Que ele fosse para a casa dele, deitasse com a sua mulher e depois ele ia achar que o filho era dele. Mas Urias, tão dedicado à nação, e Davi nem se importou. Davi então queria que Urias fosse para casa. Mas Urias não foi para casa. Olha o que Urias falou no 11 e no 12. Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Ei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte. Eu vou ler o 13 também. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi ainda embebedou Urias para ver se assim ele iria para a casa dele. Mesmo assim, ele dormiu com os servos na porta do palácio e não foi para casa. E aí então o rei entra em pânico. O que ele ia fazer então? Um rei em pânico, um guerreiro impiedoso no campo de batalha. Significava um desastre. Do 16 a 25, nós vamos ver o que Davi faz. Começando do 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morto. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícia a saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegasse assim tão perto da cidade a pelejar? Não sabia vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jeruzebete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até o estrado da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Que coisa horrível! Urias não foi o único a cair no campo de batalha. Outros soldados também morreram. Muitos pagaram pelo pecado de Davi nessa guerra. Porém o rei manda dizer a Joabe: não faz mal, continue a guerra. Quais foram os pecados de Davi?
cobiça, adultério, mentira e assassinato. Como pôde um homem segundo o coração de Deus cair tão baixo? Davi agora está encurralado e escreve o Salmo 32. Mas nós vamos ler só o 3 e o 4, que diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Noites de insônias, doenças físicas, febre, lembranças medonhas, perda de peso, desespero total. A pior sensação é de estar só, a quilômetros de Deus, gemendo e sofrendo. Os atos de Davi é que foram deliberados. Ele não tropeçou no pecado. Não se tratava de um erro momentâneo. Ele cometeu adultério com Betseba, voluntário e conscientemente. Matou o marido dela e viveu deliberadamente uma mentira durante meses. É possível que ninguém mais notasse, mas Deus notou. E ele preparou uma estratégia para colocar esse rei de joelho. Deus sabe muito bem como faz isso. Em Gálatas 6, 7, nós vamos ler: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Alguém já disse que as rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. Passam-se muitos meses até que alguém bate a porta. 2 Samuel 12, de 1 a 9. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Natã não foi por conta própria, Deus o enviou. Então, o tempo de Deus é absolutamente incrível. Quando Natã foi enviado? Logo depois do ato de adultério? Não. Logo depois que Betseba disse: Estou grávida? Não. Logo depois que Davi assassinou Urias? Também não. Logo depois que ele casou com a viúva grávida de Urias? Não. Houve um período, pelo menos de 12 meses, antes que Natã fizesse a sua visita, porque o filho já era nascido. Deus esperou pela oportunidade certa. Natã disse: Você é o homem Davi. A sentença de Deus contra Davi. No 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então Davi, compreendendo que era totalmente culpado, ele faz uma confissão no 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então aqui a gente vê que Davi se arrepende, confessa o seu pecado. Nós vamos ver o que diz Provérbio 28, no 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Graças a Deus. Depois que Natã fala, ele cumpriu a sua missão, fim do confronto, ele vai embora e deixa Davi só. E nesta noite, Davi escreve o Salmo 51 que nós vamos ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o meu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, ao contrário, eu daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi está arrependido, profundamente arrependido. Ele sofreu amargamente. Um homem segundo o coração de Deus cai nesse pecado terrível, assassina, mata, mente, adultera, terrível. Ele se encontra num arrependimento, numa angústia sem fim, escreve esse salmo e nós podemos ver o arrependimento de Davi em 3 pontos desse salmo. Primeiro, quando o arrependimento é verdadeiro, haverá confissão aberta. Pequei, ocultei o meu pecado. Segundo, desejo de deixar o pecado. Terceiro, quando há verdadeiro arrependimento, o espírito se mostra quebrantado e humilde, que é o caso de Davi. Quarto, arrependimento verdadeiro é pedir perdão e a restauração a Deus. Quais as lições que nós podemos aprender com Davi? Primeiro, os tempos de prosperidade e descanso são tempos perigosos e não simples bênçãos.
Os longos tempos monótonos, tempo da meia-idade é um perigo. É aí que nós temos que vigiar. A gente acha, já somos fortes, já tenho a idade. Davi estava com 50 e poucos anos quando ele caiu. O princípio de integridade que ele tinha, e olha o que aconteceu com Davi. Então, que o tempo de prosperidade e descanso são tempos perigosos. Temos que ficar atentos. Segundo, o pecado grave é a culminação de um processo, não é um ato súbito. Davi já estava fazendo fortuna e colecionando esposas. Ele tinha um harém e ainda não estava satisfeito. Terceira coisa que nós podemos aprender é que a confissão e o arrependimento ajudam a curar uma ferida, mas jamais apagam as cicatrizes. Muitos pensam assim, eu posso fazer isso agora, depois eu confesso o meu pecado a Deus, Deus vai me perdoar. É verdade, Deus vai te perdoar, mas você não vai poder apagar as cicatrizes que ficam. Ele vai curar as feridas, mas vai deixar as marcas. O pecado cobra um preço terrivelmente alto. E a única esperança que nós temos é a dependência diária do Senhor. Todos os pecados são perdoáveis quando são confessados e esquecidos. Mas alguns pecados, eles envolvem grandes ramificações e grandes consequências. Quando nos arrependemos, Deus nos promete o perdão e a restauração pelo sangue de Jesus. Mas Ele não tira as consequências. Porque aquilo que o homem semear, ele colherá. Gálatas 6,8 diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Tem um escritor que escreveu uma frase que eu gosto muito, diz assim, o sofrimento da colheita anula o prazer do plantio. Pense na sua vida como um agricultor. Você vai caminhando pela vida e semeando um ou outro tipo de semente. Se decidir plantar semente da carnalidade, você pode até ter prazer, um pouco de prazer. Todavia, o que nós não gostamos de enfrentar é o sofrimento da colheita. Davi lhe respondeu a Natã, pequei, uma palavra que ele devia ter dito logo após ter cometido o adultério. As consequências teriam sido muito menores se ele tivesse declarado abertamente a Deus e ao povo e exposto a sua vida de uma forma clara. Mas nós vimos que mesmo ele tendo pecado, assassinado, houve o perdão de Deus e a restauração da vida de Davi, porque ele realmente se arrependeu, viveu noites de insônia, noites terríveis, longe de Deus, e ele pede o perdão. Nós vimos tudo isso, nós estudamos e podemos aprender muitas coisas com a vida de Davi. Eu quero dizer que nós aprendemos grandes coisas com Davi. Então, não vamos brincar com a nossa carne. Quero dizer agora aos homens que estão me ouvindo, não brinque. Se tiver no seu trabalho alguma pessoa que está te tentando, fuja, meu irmão, corra disso. Antes que você não brinque com a carne. É como se você estivesse num precipício, na beira de um precipício. Você dá muito mais trabalho aos anjos do Senhor para te segurar. Não lute contra a sua carne, porque ninguém vence a si mesmo. Você vai cair se você brincar. O momento é de fugir. Se a pessoa fica, eu vou evangelizar essa irmãzinha, não entra nessa não. Vou evangelizar a irmãzinha, não entre nessa, que isso não dá certo. Isso é um sinal de que Satanás está rondando pensando, se ela está te atraindo, cai fora. Melhor coisa é cair fora. Eu sempre falo que a gente tem que evitar o pecado, então não confiar na nossa carne. Ninguém é forte, nós temos mesmo é que fugir quando sente que está sendo tentado. Por isso que eu falo, tem aquela mulher, e eu te digo, eu sou mulher. Mulher não é boba. Mulher sabe o que está fazendo. Aquela carinha de boba, mentira, não tem nada de boba. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Então, o perfume, a voz mansa, cai fora. E você, mulher, estou falando agora para as mulheres, aquele colega de trabalho, o homem cai pelo olhar, mas a mulher pelo ouvido. Fala, fala, fala coisas maravilhosas, que você tá linda, que hoje isso, que hoje é. Cuidado, também caia fora. Pule enquanto é tempo. Esse é o meu conselho para você que não quer cair, quer permanecer firme no Senhor, quer
manter o seu casamento. Homem, então fuja das mulheres que estão te atraindo. E você, mulher, fuja do homem também que está com conversa mole pro teu lado. Então, nós chegamos no fim da nossa lição, desse nosso estudo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para que eles aprendam também um pouco mais da palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Vamos então orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, uma lição a Deus, onde nós podemos tirar tantas coisas. O rei Davi, um homem íntegro, segundo o Teu coração, não resistiu e caiu em tentação, caiu em adultério e ainda assassinou. Coisa horrível, Jesus. Que nós possamos ter os olhos atentos à Tua palavra, possamos ler e nos alimentar do Senhor e possamos aprender que temos que fugir da aparência do mal, fugir de toda e qualquer tentação, porque todos serão tentados, mas nem todos vão cair na tentação. A Tua palavra, o Senhor nos ensina, livra-nos da tentação, ó Deus. Por isso, livra essa pessoa que está me ouvindo da tentação, que nesse momento possa estar sendo tentada, e estratégias para ela fugir e vencer, permanecer íntegro e puro diante do Senhor. Deus guarda nossa vida, esconde-nos atrás da cruz do Calvário, no recôndito do Teu tabernáculo, é o melhor lugar de estarmos. Toma essa pessoa em Tuas mãos, ajuda ela em toda a sua fraqueza, toda a sua luta. Ajuda cada um de nós, ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel ao Senhor. Guarda-nos e nos livra do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima lição, que será a terceira parte, ainda do rei Davi, que será as consequências desse pecado na sua família e em seus filhos.